Olá, boa tarde. Estamos aqui começando o nosso 7º capítulo, o nosso 7º episódio do podcast Pod Saúde. Aqui a intenção, o nosso objetivo é falar bem assim que eu digo, abrangente com relação à saúde, à medicina e os acompanhantes da saúde e da medicina, como vida, ética, honestidade, espiritualidade e principalmente tudo permeado por ciência e verdade. Porque hoje nós estamos num mundo que nós temos muitas informações, mas nem sempre essas informações viram conhecimento. E pior ainda, não viram um comportamento adequado quando as informações são boas. Por isso, nesses primeiros episódios, criando a minha experiência em podcast, estou trazendo médicos e profissionais da saúde que têm larga experiência no exercício da profissão, com testemunhos, com experiências, com sabedoria, que podem nos ajudar a sermos mais saudáveis. E hoje com uma grande alegria que eu convidei o Dr. Ricardo Salum, meu amigo de longa data, amigo anteriormente a entrarmos nas faculdades de medicina. De cursinho, temos 50 anos de profissão, estamos completando 50 anos de profissão. Dr. Ricardo Salum, além de médico, ele é especialista em otorrinolaringologia, foi professor universitário durante muitos anos, chefiou a cadeira de otorrinolaringologia da Uniluz. Uniluz, 23 anos. Uniluz, 23 anos. E tem uma bagagem, é mestre em otorrinolaringologia, e tem uma bagagem incrível, porque ele acoplou à sua vida pessoal e à prática da medicina uma espiritualidade muito poderosa. E isso tudo ele vai trazer aqui para a gente numa conversa que eu espero que eu possa perguntar bem, porque ele tem muita história. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu que agradeço, Rubinho. Eu chamo você de Rubinho. Mas é Rubinho, não consigo chamar de Rubem. Não, nem aqui, nem Rubinho, nem doutor, nem nada disso. É isso aí, Rubinho. A vida ela vai trazendo uma bagagem que eu sempre acho que o Sócrates tinha razão. A única coisa que eu sei é que nada sei. E que a gente acha que já está sabendo tudo, aí todo dia vem alguma coisa para nos para alimentar a nossa falta de conhecimento, né? E a gente vai adquirindo um pouquinho. E você tocou nesse ponto de vista da espiritualidade, que eu acho que é muito importante. O médico está desumanizado na sua grande maioria, porque não tem isso na faculdade de medicina. Tanto que minha tese de mestrado, senso estrito, ela é uma coisa totalmente fora dos padrões normais, porque eu fiz 2 projetos pilotos. Dos 2 da minha especialidade. O estudo das otites externas em Santos, que são uma quantidade enorme, principalmente devido à piscina, não a mar. Eu ia perguntar se era mar. É piscina. Mar não dá isso, por causa da salinidade. A piscina, por melhor tratada que seja, Rubinho, ela tem fungos, tem bactérias, porque resiste à cloração. A cloração, para ser eficiente, seria de tal nível em ppm que seria incompatível, queimaria a córnea. Olha! Então, você não tem como. Então, o que você faz? Você faz um tratamento, vamos dizer assim, meia boca. E o que você faz? Você seleciona bactérias e fungos, principalmente fungos. Então, essa era a primeira tese, que era o projeto piloto. Aí eu achei que não era o que eu devia fazer. E, bom, enfim. Aí eu parti para a segunda tese. Como eu mexo muito com ronco e apneia do sono há 25 anos, eu resolvi fazer, e a gente faz uma cirurgia em que você remove parcialmente a faringe e o palato, que é a vulgo campainha. Então, eu fazia um estudo histológico disso aí, da musculatura do palato, após a cirurgia, porque você retira a material e manda para exame, né?
E aí eu comecei a fazer isso, estudo e tal. Aí eu falei assim, não é isso. Não é isso. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Não estou feliz com essa tese. Não está feliz, exatamente. Não estou feliz, eu não estou feliz com essa tese. Aí eu estava na Santa Casa e eu também trabalhei muitos anos na Santa Casa, mas não trabalhava mais. E eu fui, tinha um familiar na UTI e eu fiquei na porta da UTI. Não queria entrar, porque é uma coisa assim, né? Tem um protocolo, a gente não quer furar o protocolo porque é médico, nada disso. Então eu fiquei na porta e eu vi um colega jovem sair e dizer para a família que o paciente, o familiar, havia falecido. E quando ele deu a notícia, ele entrou num choro convulsivo. O médico. E a família ficou olhando para ele, porque ele conhecia a família e o paciente. Ele tinha laços de amizade. E ele começou a chorar desesperadamente. Bom, quem consolou o médico, o colega, foi a família do paciente. E eu fiquei achando aquilo muito estranho, porque ele que deveria consolar... Ele era muito jovem? Jovem. Consolar a família. E aí eu saí com aquilo martelando na minha cabeça, que eu falei, tem uma inversão de valores aqui, que ele deveria usar do seu conhecimento, da sua experiência, que não era tanto, mas da sua alma, para consolar aquela família. E ele foi consolado pela família. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí a minha tese é completamente diferente. Você foi para esse lado. Porque eu estava como coordenador titular da disciplina de otorrinolaringologia da Uniluz. Eu estava em contato com os alunos, hoje não estou mais. E eu resolvi fazer um questionamento para os alunos, gravado em áudio e tudo. E a tese chama-se O Impacto do Tema Morte ante o Acadêmico de Medicina. Ah, que interessante. E o interessante... Esse acadêmico que você fez a pesquisa, de que ano? Nós fizemos a pesquisa... Eles estavam cursando que ano, né? 4º, 5º e 6º ano. Ah, perfeito. Nós fizemos quando eles já estavam nos hospitais. Perfeito, já estavam lidando com a morte. Lidando com a morte. E tem coisas... Rubinho, tem coisas realmente assim... que você fala, não é possível. Conte para nós. O N nosso foi de 50 e poucos, mais, eu não lembro agora, porque a tese de 2004. Tá. Eu não lembro o N quantos alunos tinham. Mas, por exemplo, como tinha um questionário para você ir respondendo. E uma das perguntas é o que você faria, como você faria se você tivesse que dar notícia da morte para uma família, que era o que aconteceu comigo. Sim. Então, tem coisas assim, Deus que me livre. Resposta. Outra, eu sairia correndo pelo corredor. Longe de mim dar uma notícia dessa. Passa para outro. A morte, Rubens, não participa do treinamento. A morte, você tem que matar a morte. Você é treinado para matar a morte. Ela não existir. Ela não existir. Quando morre alguém, ele anda nos corredores e elevadores pelo fundo dos hospitais. Porque não pode entrar um sujeito coberto lá na maca. Então, a morte... ela tem que ser combatida pela medicina. E a morte, a coisa mais natural que existe na medicina é a única coisa que nós temos certeza. É a única. E a medicina trata com saúde, vida e morte. Perfeito. Mas o que você faz com a morte? Você rejeita a morte. Então, esse aí é o grande problema da medicina. Por quê? Porque a medicina foi desumanizada. É técnica. Se você for ver o filme Patch Adams, do Robbie Williams, ele é verdadeira a história. Ele é um médico que resolve mudar o paradigma da escola de medicina nos Estados Unidos. Então, aquilo ele é execrado de todas as maneiras. Não pode fazer isso. Então, ele queria humanizar.
Nós temos um médico nos Estados Unidos, professor da Universidade de Duke, o Harold Koenig. Ele foi homeless. Ele era mendigo de rua. É médico. Eles têm um livro falando sobre espiritualidade, que é um tratado difundido no mundo todo. Então, as coisas estão mudando o paradigma. Hoje, a espiritualidade está na grade de várias sociedades brasileiras em cursos que são dados em várias especialidades, cardiologia, neurologia, tem a grade tem a aula sobre espiritualidade, saúde e espiritualidade. E como você falou que eu tenho experiência, a gente tem alguma experiência nisso, porque eu fui o apresentador de um programa durante 6 meses na Santa Cecília chamado Medicina e Espiritualidade. E já isso há muitos anos atrás. Então, você escreveu um livro sobre isso? Eu escrevi um livro, um livro porque eu sou espírita. Sim. E eu escrevi um livro chamado Afinal, Por que Adoecemos? Interrogado. A Visão Espírita. Perfeito. Nós esgotamos a 2ª edição, 5.000 livros no país. Beleza. E agora estou conversando com o meu editor para a terceira edição. Sair a terceira. Só que ele falou assim, não sei se eu devo falar isso ou falar. Ele falou: a situação política e financeira do país não permite ainda a terceira edição. Vamos aguardar. Então, estou falando o que ele me passou. Mas a gente tem uma coisa de reumanizar a medicina, porque ela ficou cartesiana, né? Ela ficou reducionista, e ela ainda é uma coisa muito difícil, né? Principalmente nesses casos em que você, por exemplo, hoje tem a Sociedade Brasileira de Paciente Terminal, de Cuidados Paliativos. O que o paciente às vezes quer no final da vida é que o médico segure na mão dele. Perfeito. Só. Ele quer uma pessoa. Mas sabe quem faz isso? A enfermagem. A enfermagem. Porque o médico, usando o jargão futebolístico, a gente gosta de futebol, ele tira o time dele de campo. Ele vai embora e deixa o paciente. O paciente queria o médico ali, porque sabe que ele vai para o condomínio azul. Vamos dizer assim. E ele quer o médico ali dando a mão. Mas não, o médico vaza, que nem agora a turma vaza. E aí a enfermagem faz a função. Faz esse papel do terapeuta na terminalidade da vida. Quer dizer, tudo tem que ser mudado, os paradigmas têm que ser modificados para que a medicina seja reumanizada, porque ela era humanizada no passado. Sem dúvida. O médico nós começamos medicina. Nossa, o que nós fazíamos? Medicina era outra medicina. Nossa. Você lembra quantas vezes a gente ficava no hospital, mais de 1, 2 vezes ia ao hospital, porque não tinha celular, e o paciente passava mal, até a enfermeira ligava para você. Eu me lembro que quando, eu falo isso, já falei isso várias vezes, quando eu vi em 1992 o celular, eu estava em Atlanta, voltando de um curso, e eu vi um cara assim, fazendo check-in, com um negócio grande assim, falando no telefone. Meu pai foi comigo fazer esse curso, foi fazer companhia. Eu lembro bem do seu pai. E eu falei: pai, olha o cara, fala tudo, telefone sem fio, né? Cheguei no Brasil, comprei logo, a Telesp lançou em 92, fim de 92, comprei o meu celular. Porque eu chegava em casa da Santa Casa, eu saía da Santa Casa meio-dia, chegava em casa meio-dia e meio, já tinha que voltar, porque já tinha telefonema, entendeu? Era uma loucura. O celular... Foi uma maravilha. Uma maravilha. Quando apareceu o pager também, eu fiquei... tocava. Um negocinho... Hoje, então... Deus do céu. Mas, então, a medicina, ela desumanizou mesmo, né? Era outra medicina. Mas... porque eu sei que você, aliás, uma pergunta cronológica. Você fez a tese, mudou a tese porque você já tinha o espiritismo dentro de você? Ou foi depois? Não, o espiritismo entrou na minha vida no primeiro ano de medicina, quando eu fiz a medicina no Rio de Janeiro. E os colegas, a maioria, eram do estado do Rio. E no final de semana eles iam embora. E ficavam o quê? Os paulistas.
Ficava eu, Você, o Manuel Ricardo Ganha de Sela, era ortopedista, aqui conceituado na cidade. Ficava Alexandre Canhada Arrolho, que era de Fernandópolis, hoje é oftalmologista em Frutal, um excelente oftalmologista, por sinal, fez uma bela residência no Rio de Janeiro, no Hospital Ipanema. E ele esqueceu um livro chamado O Livro dos Espíritos. Quem esqueceu? Um colega que já também está no Condomínio Azul, Grilo. Tá. Ele é de Três Rios, era de Três Rios. Ele esqueceu um livro. Esqueceu um livro. Eu, no final de semana, sozinho? Não tinha o que fazer. Peguei o livro, não tinha prova, não tinha nada para estudar. Vamos lá, porque eu não tinha condição de vir para Santos, imagina. Muito longe. Aí eu comecei a ler o livro. E eu peguei e devorei aquele livro, que é grosso, num final de semana. Quando foi segunda-feira não, no domingo à noite, eu coloquei o livro lá. Tal, e ele olhou e falou assim, esse livro está fora do lugar. Aí eu falei, como é que você sabe? Ele falou, eu sei. Você leu? Eu falei, li. Ele falou, o que você achou? Aí eu não sabia adjetivar, não sabia o que eu falei. Eu falei assim, esse livro é lógico. Ele falou, eu nunca tinha ouvido isso. É lógico. Você falou é lógico? É lógico, esse livro tem lógica. Tem lógica, você entendeu. Esse livro tem lógica. É. E aí ele falou assim, você gostou? Eu falei, eu gostei, eu achei muito interessante a filosofia misturada com ciência, com meio religião também no meio. Eu achei muito interessante. Aí o que ele fez? Na outra semana que ele foi, ele esqueceu o livro dos médiuns. Esqueceu outro livro. Já estou esquecendo. Aí ele foi esquecendo o livro e eu foi te educando. E eu li a codificação kardeciana inteira e terminado aquilo, eu falei, eu sou espírita, porque eu acredito piamente no que está escrito aí. E aí, depois daquilo, eu comecei a frequentar centros espírita. Tá. E hoje, até hoje, a gente tem trabalho que dirige, essa coisa toda. Mas aquilo foi uma mudança de paradigma muito grande. E eu fiquei muito impressionado, porque até então eu tinha lido algumas obras, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, que fala como nasceu o mundo, uma parte muito científica e filosófica. Mas quando eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, aí eu fiquei muito impressionado. Muito impressionado. É esse que é do Allan Kardec. Que é a codificação. São 5 livros. E aí, Evangelho segundo o Espiritismo, eu fiquei muito impressionado, porque aquilo foi recebido por Kardec para explicações do Evangelho de Jesus. E ali eu falei, meu Deus do céu, ele está explicando as parábolas, aquelas coisas que a gente às vezes não entende. Você tinha entendido pela lógica. E pela ciência. E pela ciência. Agora você estava vendo uma explicação evangélica. Evangélica, na fé, que entrava a fé. E o Kardec falou o seguinte, eu estou deixando uma obra, assim, olha quem era esse cara, eu estou deixando uma obra filosófica, científica e religiosa. Se a ciência contradisser a religião, mude-se a religião. Você vê que um homem daquele ele era da escola de Pestalozzi em Lyon, na França, ele era inteligentíssimo, era pedagogo. Nossa, é muito profundo isso que você falou agora. Então, mas ele falou, no dia que... Se a ciência mudar, mude-se a religião. Quando a ciência contradisser a religião ou vice-versa, mude-se a religião. Acredita na ciência e muda a religião. Muda a religião. Entendi. Então ele deixou... Mas isso, não vai pensar que nós somos contra a religião, não? Não. Está mostrando... Exatamente, ao contrário. É fortalecê-la nos livros de lógica e de certeza. Exatamente. Perfeito. Então, perfeito. É uma coisa que a gente tem assim como base... e outra coisa que ele deixou, a bandeira, ele disse o seguinte, Jesus disse a cada um tal com as suas obras, não tal com as suas crenças. E a bandeira do Espiritismo, a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, eu sempre digo assim, é melhor um ateu caridoso do que um religioso egoísta. Perfeito. É melhor você fazer... Você não está carregando Cristo dentro de você com egoísmo, você está carregando o ego. Exato. E o que o Cristo deixou, Rubinho, não foi
as parábolas, foi o exemplo. O que ele deixou foi o exemplo dele. Perfeito. Entendeu? Siga o meu caminho. Siga o meu caminho. E subindo um calvário de 3 dias de que pouca gente nesse mundo sofreu tanto quanto ele. A ponto dele ficar tão... que ele diz, pai, por que me abandonaste? Quer dizer, ele mostrou ali que a carne é fraca. A carne é fraca. Porque Jesus é o governador do planetário. Então, na hora, ele fraquejou, porque ele não aguentou o suplício de 3 dias ali. Ele fala, pai, por que me abandonaste? Então, ele também deu uma demonstração como a carne é fraca, como nós somos nada. Nada, absolutamente nada. Então, essas coisas é que a gente vai elaborando durante a nossa vida, né, Rubinho? E vai vendo que é difícil, a coisa é muito difícil, mas a gente tem que tentar acertar. Se cair, levanta, você anda de novo, cai, levanta de novo, e vai levantando e vai caindo, até um dia que você vai estar no estágio que você não cai mais. Aí você não... Acabou. Você aprendeu quase tudo, porque quase tudo é Deus. E aí você está na companhia. Você não vai ser... Tudo vai ser Deus. Quase Deus, mas nunca vai ser Deus. Deus é Deus. Agora, você vai chegar a atingir uma coisa que chama consciência plena. Ou seja, você vai ter um conhecimento tal, quando você for uma entidade angelical, né, uma entidade extremamente superior, você vai ter um conhecimento em que você... Tudo é normal. Tudo é normal. Porque Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Escolha. Você escolhe. Você quer ser bandido ou mocinho? Para ser bandido é mais fácil. Mas você vai ter que... Porque Deus é amor. Então, a balança... É no amor. É no amor. É no amor. Se você quer usar o desamor... Vai lá. Você vai lá. Só que, meu filho, aí vai ter uma hora que você vai ter que... Vai vir a conta. Vai vir a conta. Você vai ter que compensar esse negócio. Mas você tem o livre-arbítrio, faz o que você quiser. Agora, o que acontece é que a gente, nós, espíritos, somos reencarnacionistas, nós, graças a Deus, temos uma amnésia moral em que a gente não sabe o que foi lá atrás. E eu não quero saber de nada. Hoje está aí muito falado a terapia de vivência passada, que o Brian Weiss, nos Estados Unidos, é o grande precursor, e ele era ateu. Ele que fazia essa terapia de vivência passada, mas ateu. Ele não tinha viés religioso nenhum. E ele que fez livros e andou pelo mundo todo. Não sei se hoje ainda dá palestra. Então, essa coisa, eu não quero saber. Porque se eu não sei o que eu fui, eu não quero saber agora, porque Deus me deu essa amnésia. É provisória. E é para viver o agora. Para viver o agora. Porque você já pensou, na minha ótica, por exemplo, que você fica sabendo que você trucidou 400 pessoas lá no passado, você não vai conviver com isso. Não, você tem que viver o agora. Mas nós vivemos na barbárie. Sim. Né? A gente foi homem da caverna, que a gente saía para matar ou morrer. Né? Então, e fora depois, temos aí a Inquisição. Ih, meu amigo. Idade Média, nossa, trágica. Você está louco. Eu fui ver o Museu da Tortura na Toscana. Quando eu terminei, que eu saiu eu, Danilo, meu filho, a moça falou assim, vocês conseguiram terminar o percurso? A maioria volta. Porque é horror. É um horror. Rubinho, você não acredita que o ser humano... Você não tem ideia da crueldade do ser humano. Você não tem ideia. Porque a gente acha assim, não, o cara é malvado, é assassino, é bandido, matou lá num assalto. Eles se especializaram, na era medieval, em deixar o sujeito o mais tempo possível sob suplício. Suplício. Sofrimento máximo. Não vão matar, cortar o cara. Não. Então, tem várias máquinas que foram idealizadas no sentido de prolongar o máximo possível o sofrimento. A coisa mais... que parece uma brincadeira. Eu vou falar, mas parece brincadeira, mas não é. A máquina mais terrível era uma cadeira em que tinha na frente uma tábua com 2 buracos
e que eles colocavam o pé do infeliz ali e Nos deixava buracos. a sola da sola do pé Para fora. Aí você vai falar, mas o que é isso? Todo dia eles passavam mel na sola. Saber. Os animais vinham lamber. Nós somos médicos. Quanto tempo leva para aquilo infectar e gangrenar? Nossa Senhora da Aparecida. Era o que mais demorava para matar o sujeito. Até formar uma gangrena gasosa e ele Morrer fazer de uma embolia. sepse, uma embolia, é. né? Que levava não sei o quê. Essa era a máquina que mais prolongava a vida. Nossa. A morte. Que prolongava a vida para morrer. Sim, para Então, você sofrimento. vê o Prolongava nível- o sofrimento. Exatamente. E eu na minha ignorância, Você estava com o seu filho, estava com... você foi até o final e viu isso aí. Eu fiz isso aí. Nós fomos até o final. Não se ouve uma mosca, ninguém fala nada. É todo mundo olhando, olha, anda, ninguém fala com ninguém. Ninguém comenta. Ninguém comenta nada. E eu, como achei que, às vezes, a medicina é kármica, a gente tem que pagar as coisas do passado, eu achei que o motorrinolaringologista, eu devia ser o cara lá na Inquisição que furava a orelha dos caras com prego. Eu falei, pô, deve ser alguma coisa assim. Não, ninguém furava com prego, era pior. Sabe o que eles faziam? Deitava o sujeito e jogava chumbo derretido no ouvido. Meu Deus do céu. Olha o nível de maldade. Aí eu falei, pô, então eu não furava nada, eu jogava chumbo derretido na orelha do camarada. Que coisa Que incrível. coisa terrível. O Museu da Tortura é um negócio pavoroso. Todas as cidades são medievais, né? São tombadas. Aquele Crepúsculo, aquele filme, foi feito em Valterra, em que são cidades tombadas, tudo murada, e você entra no túnel do tempo. É um túnel do tempo. Aquilo meu Deus. Isso você tinha quantos anos quando você foi lá? Agora? Eu fui há 5 anos atrás, 6 tá. anos atrás. Foi agora. Essa experiência que você tem na espiritualidade trouxe para a sua medicina e para o homem que você é uma influência enorme, né? Na prática. Muito comigo, muito. Faz um diapasão entre a ciência e a espiritualidade na sua prática, hoje, no cotidiano. Olha, é uma coisa assim... A gente que já tem muitos anos de formado, né? E chega mais perto aqui da casa. A gente tem muitos anos de formado e a gente vê pacientes já de muitos anos nossos, pacientes que chegam lá no consultório e aí começam a comentar esse assunto. Não são todos os médicos novos que estão assim desumanizados, não é. Lógico, não. Mas o que acontece é que com a modernidade, o avanço tecnológico, o médico às vezes começa a esquecer de abraçar o paciente, cumprimentar, pelo menos cumprimentar. ou pelo menos na hora de sair pôr a mão no ombro, pôr a mão no ombro. Isso, e com uma palavra. Acabou. Vai, calma. Então, agora tem muitos aí que comungam dessa ideia minha, né, que não é minha, mas que a gente vê jovens médicos preocupados com o paciente realmente, não preocupado em ganhar dinheiro, porque o dinheiro é uma coisa natural. Quando você faz um bom trabalho, a consequência é que você recebe um numerário condizente com aquilo que você fez ou produziu. Perfeito. Mas não você viver em função do comércio. Do objetivo máximo, maior. Não tem. E hoje você vê isso pela internet, colegas que fazem o merchan, fazem marketing, que é para... Mas nem sempre aquilo é realidade, é a expressão da verdade. Então, é uma situação difícil, mas eu vejo, ao longo desses anos todos, Rubens, que o quesito espiritualidade ele está entrando cada vez mais na medicina do mundo. A Universidade de Stanford é uma da que eu considero a melhor universidade do mundo. Eu conheço a universidade. Melhor que a Harvard. Stanford, Harvard caiu, né? Mas eu vou te dizer porque Stanford para mim, é, 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 Stanford foi criada
idealizada por um menino chamado Leland. Esse menino, ele tinha 4 anos de idade quando ele desaparecia da casa dele e ninguém sabia para onde ele estava. Os pais tinham um poder financeiro bom. E eram professores e tal. E um dia ele chegou e disse para os pais: eu estou indo embora. Como está indo embora? Eu vou embora, não vou ficar aqui na Terra. Olha. E eu estou com uma doença grave. Aí, com quantos anos ele falou isso? Não sei se ele tinha 5, 6 anos, não sei. Era assim, pequeno. E aí ficou-se sabendo que ele sumia porque ele fazia o motorista da família levar ele para a favela, para ver pobre. E aí eu tenho o último desejo. E os pais não tinham, sabiam o diagnóstico, depois ficaram sabendo, ele tinha leucemia. E aí falou: eu quero que vocês façam uma universidade, mas religiosa, que tenha religião. Stanford tem um centro de meditação ecumênico. Todos os professores têm que ir para lá, têm que estar lá. Ecumênico, não tem que interessa. Fazer parte dessa Stanford tem. Ecumenidade. Stanford tem. Então, por que é uma universidade de ponta em ciência e tudo? Porque tem a espiritualidade lá. Está lá, Deus vem está do lá. alto, vem alguma coisa lá dentro daquele centro. Lógico. Entendeu? Quer dizer, aquele local é no meio da universidade. Eu não sabia. Então, Palo Alto. Palo Alto. Palo Alto, na Califórnia. Então, tem um amigo meu lá, o Nelson Powell. Ele é médico? Americano. É médico, é um cientista, hoje é uma grande autoridade em estudo de apneia do sono. Por isso que eu conheço a universidade lá. Porque o Nelson Powell é o cara que mexe muito com essa parte cirúrgica do ronco, da apneia, que é um assunto que a gente também gostaria de abordar rapidamente como é que funciona. E ele é o Guilherme Minot, na França, é um cara que faz muito estudo neurofisiológico da apneia, que a apneia não é só ficar roncando e ronco e apneia. Não, tem coisa também no cérebro que a gente não sabe. Ele estuda gato. O gato não, você sabe que o gato não dorme. Ele dorme, mas ele fica acordado ao mesmo tempo. Ele estuda neurônio de gato para ver qual é a neurofisiologia do sono. O Guilherme Minot. Então, essa coisa tem muito mais coisa que a gente não sabe. Mas a gente estuda isso aí. Então, como o Paulo é o cara, é um ícone lá nessa parte, a gente conhece o trabalho dele. E aí ficou conhecendo o trabalho da universidade, que é como foi criada, essa coisa toda que eu comentei. São coisas. Muito bom. É uma experiência enorme, né? De um homem que lida com a medicina, com a ciência e com a espiritualidade. Eu diria que é um médico raiz, é o médico total, né? O Dr. Ricardo Salum é um médico total, daquele médico que você vai e você confia, né? Você entrega a sua saúde, que é o seu maior patrimônio, a alguém que você confia. Não existe coisa melhor, não existe. Por isso que o contrário, ao outro lado, é que nós, como médicos, a prática médica é uma prática de extremo prazer, porque ela é embasada no amor. O tempo todo, o tempo todo. Quando a gente, porque nós erramos, pecamos, quando a gente tem um dia ruim, que a gente está esgotado, cansado, a gente sente que a gente não atendeu como deveria, no nosso potencial. E esse é o nosso pecado, porque eu tenho que, quando eu estou na frente do meu paciente, é só meu paciente. Mas nem sempre nós somos seres humanos e tal. Mas vamos conversar então um pouco sobre a famosa apneia do sono, meu Deus do céu. Que é considerada hoje uma doença cardiocirculatória também, com causa de hipertensão, doença cardíaca, depressão, enfim. Você é quais são as especialidades que lidam com a apneia do sono? É o neurologista, o otorrino? Quem é? Como quase é que é? Todas. Porque a apneia obstrutiva do sono... Porque tem uma coisa muito interessante. O que é primeiro a apneia? Exatamente. Primeiro vamos falar sobre ronco. O ronco, ele normalmente acompanha a apneia. Só que o ronco é um problema em quem está do lado.
Não é um problema da pessoa. A apneia é o problema dele. Por quê? Porque quando ele ronca, ele não tem apneia, a companheira, o companheiro, normalmente é a companheira, o homem ronca mais. E aí o casamento... O homem ronca mais? Muito mais. Não é a obesidade? Não. Por que é o roncador? Porque a mulher ela tem o hormônio feminino, o estradiol. O estradiol e a progesterona, elas protegem contra o ronco. Mas quando chega na menopausa, eu brinco de que a mulher vira homem. Porque ela aí começa a roncar igual. Opa! Porque ela aí perdeu fica uma verdadeira hormonal. orquestra. Pois é. Então a pessoa do lado fica ouvindo o roncador. Agora, quando começa a apneia... A mulher quase que está se vingando, hein? Você vai ver quando eu chegar na menopausa. Eu tenho um paciente que a mulher cutucava, a esposa cutucava, ele virava de lado. E aí melhora quando vira, mas depois volta. Aí um dia ele chegou lá e falou assim, ó, eu resolvi operar, o caso dele era cirúrgico, nem todo caso é cirúrgico, mas porque ela quebrou a minha costela. Pum! Quebrou a costela do camarada. Pelo amor de Deus. E aí ele resolveu... Ela era uma sofredora. Nossa, chegou uma hora que ela estava num estado de nervos tão grande que ela deu uma costela, ela quebrou a costela dele. Ela não dormia. Então, aí que vem. Quando vem o ronco, Rominho, o ronco é leve, moderado ou severo. Por que a pessoa ronca? É uma passagem de ar? Como é que é o negócio? Existem vários fatores. Existe o fator neurológico que o Guilhermino estuda, que a gente não conhece muito bem ainda. Existem os fatores obstrutivos. Na grande maioria, ronca-se porque tem uma obstrução daqui até aqui em algum lugar. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é procurar um otorrinolaringologista. Por quê? Porque eu vejo muita gente atravessando o negócio. Por exemplo, neurologistas que colocam, mandam o paciente usar o CPAP, que é um aparelho de respiração noturna, quando a indicação é cirúrgica. Ou ao contrário. Quer dizer, ele não vai curar nunca o ronco? Curaria com a cirurgia? Não. O protocolo... Os Estados Unidos fez um dia chamado Wake Up America. Wake Up America foi feito um dia nos Estados Unidos pela Sociedade Americana, aliás, foi pelo American Sleep Disorder, foi pela Sociedade de Apneia do Sono, e foi feito o Wake Up America. O que é o Wake Up America? Todos os médicos naquele dia tinham que colocar no seu questionário, a anamnese, que a gente chama, o que você sente? É isso. Todos os médicos, de todas as especialidades, você dorme bem? Só isso. Faz a pergunta que você quiser, se o sujeito está urinando, área, tudo bem. É que você é nefrologista, você está com isso. Se dorme bem, era uma pergunta obrigatória. A pergunta era obrigatória. Você dorme bem? Rubinho, nós passamos 1/3 da vida dormindo. Ninguém pergunta nada sobre esse 1/3. 2/3 acordados. Eu tinha um tio meu que inverteu. Era um grande vagabundo, que Deus o tenha no seu bom lugar. Ele inverteu. Ele dormia 2/3 da vida e ficou 1/3 acordado. Mas não é o normal. É meu tio Fernando, muito querido, mas... Dormiu. Deixa pra lá. Deixava tudo pra lá. Tá pegando fogo aqui, sai daí, não, então vai pra lá. Não, apaga. Não, vou pra lá. Bom, e aí, o que a gente não pergunta como é que tá a noite? Então, o que acontece? Você tem um alto índice elevadíssimo de infarto agudo do miocárdio em apneia severa, de AVC, de AVC isquêmico. De madrugada, o cara para tudo, fica todo danado. Acaba morrendo, às vezes, ele não acorda, ele simplesmente não acordou. Por quê? Porque aquilo chegou num nível tal em que a fisiologia dele toda foi alterada. Ele tem cefaleia crônica diária, ele tem perda de libido, jovens ou apneicos com perda de libido. Isso para o casamento é fatal, são jovens. E para os nossos telespectadores, nossos seguidores, a apneia, como é que a gente classifica? Como é que a pessoa que está do lado, essa que já percebeu o ronco, percebe a apneia? Tem que estar acordada, inclusive. Não, normalmente ela que percebe. O grande auxiliar nosso é o companheiro ou a companheira, que está do lado e fala, ele para de respirar. Quanto tempo? Boa. Aí é o seguinte, primeira pergunta que você tem que fazer, quando o paciente fala, ou a companheira, companheiro, tem apneia, você pergunta, a primeira pergunta que você faz para ele é, você tem sonolência diurna?
Porque quem não dorme à noite, Rubinho, dorme de dia. Tem vontade de dormir. Então, dorme às vezes dirigindo. Dirigindo, eu tenho pacientes que dormem quando o sinal está vermelho e eles acordam quando o sinal fica verde com a buzina do outro. Eu te juro que é verdade. Então... dorme na parada do semáforo. Já dorme. Tal é o grau de sonolência. A apneia obstrutiva do sono severa, a perspectiva de vida são apenas 9 anos. É semelhante ao câncer. Nossa. A apneia obstrutiva do sono severa sem tratamento tem 9 anos de sobrevida. Quer dizer, então, a acompanhante faz um diagnóstico. Ela fala. Ela fala. Você não está mais roncando. Você não está mais já está parando de respirar. 1 minuto, 1 minuto e meio, parado. 1 minuto sem respirar. Aí faz assim, acorda. Volta. Acorda porque o gás carbônico chega num nível alto que faz ele acordar, porque ele está sem oxigênio. Dá o alarme. Ele tá sem Você está sem oxigênio, precisa respirar. Hipercapnia. Ele pega e acorda, fala, rapaz, você acorda para você respirar. Ele acorda, assustado, respira, aquilo volta. Então, se a apneia é muito severa, o organismo todo sofre, então o infarto aumenta. Eu recebo aumenta de pressão arterial, causa conhecidíssima. Eu recebo muitos pacientes de cardiologistas, inclusive renomados. Eu vou falar aqui no meu amigo Wilton Fuschini. Sim. E na Mirella, que foi minha aluna na Faculdade de Medicina, manda muita gente para nós. Pneumologistas mandam, neurologistas mandam. Então, primeira coisa é o otorrino fazer o diagnóstico endoscópico. Nós temos diagnóstico anatômico. Nós temos endoscópios para fazer. Tá. Entendeu? Eu utilizo... Normalmente tem uma minhoquinha que entra pelo nariz e tal, mas eu prefiro o rígido, pelo seguinte, não incomoda. Eu tenho 2 aparelhos. Um que olha o nariz, não incomoda nada, e outro que olha a garganta, nem encosta na pessoa. Um aparelho que ilumina para baixo. Bom, enfim... Diagnóstico, primeiro, anatômico. É cirúrgico ou não? Tem alterações cirúrgicas ou não? Aí você segura aquele diagnóstico. Não, ainda não está feito, não fechou o diagnóstico. Você já sabe como está a via aérea superior, anatomicamente. E aí você faz um exame, que é a polissonografia. Agora como eu quero deixar bem claro. Aí. A polissonografia feita em laboratório do sono não serve para roncoapneia. Ser feito onde? Em casa? Mesmo feito em casa, com equipamentos que se levam de laboratórios de sono, não tem validade hoje no mundo moderno. Olha! Em 2011, não se lembra, foi desenvolvido um aparelho em Israel chamado Watchpad. Esse aparelho é um monitor no pulso e um sensor na ponta do dedo. Essa é a polissonografia indicada para a roncoapneia obstrutiva do sono. Esse aparelho só serve para isso. As outras doenças do sono são muitas. Mudou muito, porque era uma parafernália. Não, aí tem que fazer... Por exemplo, você tem uma polissonia qualquer lá, um problema que você tem, narcolepsia, uma série de doenças, você tem que fazer... A investigação no laboratório do sono. Ah, tá. Ela vê todas as alterações de sono. Ah. Mas roncoapneia não é o ideal. Tá. Dá alguns dados? Dá, mas não são tão fidedignos. Entendi. Esse aparelho é só para isso. Entendi. Ele vai medir a pressão, ele oxigênio. vai medir a pulsação, oxigenoglobina, que posição ronca mais, qual é o nível em decibel do ronco, se tem apneia, qual é o tipo de apneia que tem, se é central, se não é. Então, a sequência é a queixa, a análise anatômica, endoscópica. Com o otorrino, laringologista. Otorrino. Não pode ir primeiro em outro para depois aqui. Otorrino. Isso. E aí, esse aparelho. Ou aí, já vai para a poli? Não. Essa é a polissonografia. Essa já é a polissonografia. Chama Watchpad. Ele mede tudo aqui. Não tem que ser aquele negócio de deitar. Não precisa fazer aqui na ponta do dedo. Chama actigrafia digital. Isso foi desenvolvido em Israel. Actigrafia digital. Actigrafia tudo digital. Tudo é medido aqui. Tudo aí. Puxa vida. E só o ronco... E nós já temos isso aqui? Eu tenho o aparelho. Eu comprei nos Estados Unidos em 2013. Nossa, que beleza. A gente tem esse aparelho na Baixada Santista, eu sou o único que tem. Bom, e aí, o diagnóstico?
Não, aí você faz o protocolo, que eu sigo o protocolo da Academia Americana de Sono, que é o American Sleep Disorder. Tá. Aí você põe anatomia e Wattpad, polissonografia. E aí coloca Protocolo 1, protocolo 2, protocolo 3, protocolo 4. Ah, doutor, eu vim aqui para o senhor me operar, para o senhor operar um amigo meu, ele está ótimo. Aí você faz tudo isso e fala, o seu caso não é, meu amigo, o seu caso é CPAP. Você tem que pôr aquele aparelho. O resto da vida você vai ter que dormir com aquilo. Você arrumou um amante. E ainda, os CPAP são daqueles grandes, assim? Hoje está uma maravilha. O S10, S11 é pequenininho, não faz barulho nenhum, você põe... hidrato, tem que pôr água para poder... Porque o pulmão não aceita coisa seca. Então, hoje o S10 e o S11 da ResMed são aparelhos maravilhosos, não faz barulho, não faz nada. Agora, há casos ao contrário, em que você pega um paciente com CPAP, como eu peguei um jovem com CPAP, peraí, com 28 anos de CPAP, e ele recém-casado, com aquele negócio do lado, e a mulher dele do outro. Aí eu fiz o exame e falei, o seu caso é cirúrgico. Você tem uma hipertrofia de tonsila palatina, que é a amígdala, não pode falar mais amígdala, porque a amígdala é um cérebro. Tonsila palatina com adenoide, o teu nariz é todo fechado, você tem desvio de septo, tem hipertrofia de concha nasal. Nós temos que fazer uma cirurgia nasal, uma cirurgia de garganta. Nós fazemos uma cirurgia chamada, apelidada de cirurgia do ronco, porque o nome da cirurgia ninguém consegue falar. Úvulo, palato, faringoplastia. A apelidada de cirurgia do ronco. Você vai fazer a cirurgia do ronco, nós vamos remodelar seu palato e você vai. O cara voltou, ele e a mulher dele, me abraçaram, me beijaram. É uma estética. Aí sabe que a mulher dele falou, para mim, você salvou meu casamento. Eu já estava a ponto. Aliás, ele já tinha tomado cartão vermelho, já estava dormindo no sofá na sala. Já estava de cartão vermelho. Ela falou e voltou para a cama. Que é jovens. Isso? Olha só. Ele voltou para a cama. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser feito com um bom critério, com bom senso e com protocolo. Porque a gente apanhou muito para aprender isso tudo, lá de 25 anos para cá, A gente foi fazendo um monte de cirurgia que às vezes tinha resultado, às vezes não tinha o resultado ideal. Fizemos uma cirurgia que puxava aqui, abria por aqui, pegava lá o ióide, que é um osso que tem aqui, puxava, o osso suturava na língua aqui embaixo para puxar a língua para frente. Porque o problema é a língua. O Nelson Paulo diz, our problem is the tongue. O nosso problema é a língua, mas nós não podemos tirar a língua da pessoa. Então, o que ele faz lá? Na Universidade de Vanderbilt também está fazendo isso. Não sei se ainda está. Eles estão fazendo um aparelho que a gente usa, chama Coblator. Eles estavam fazendo o Coblation, que eram umas agulhas que colocava na língua de porco. Não judiava do porco, não. Eu pôs na língua, anestesiava a língua, tudo, para encolher a língua. Você fazia uma coagulação de língua para diminuir a língua, porque a língua é o problema. Se não tiver a língua, ninguém ronca. Aí você vai dizer, o problema é sempre a língua? Não. É o nariz, a língua. Isso aqui, às vezes, fica estreitado, porque a língua é grossa. Porque você já viu língua de boi no açougue? É uma linguinha assim, aqui embaixo é desse tamanho. Né? A língua do boi. Você tem uma língua lá do tamanho da nossa, e aqui embaixo é desse tamanho. É aqui que top. E quando o problema é aqui, é sério. Agora, a não ser que o sujeito seja muito obeso, você fala, perde 10 quilos e vem aqui para a gente ver. Porque a língua tem gordura pra caramba. Eu não sei se você gosta de língua, eu adoro. Língua com purê de batata, com vinho madeira. Uma delícia. E aí, quando você fica a língua gordurosa, ela é molinha. Então, quando você enxuga a gordura corporal, você enxuga a língua. E se enxuga a língua, melhora. Por que o sujeito ronca melhor, mais de barriga para cima? Porque a língua cai. É por isso que eu não durmo de barriga para cima. Nem eu. A língua tomba. Aí piora. Quando você fica de lado barriga para baixo ronca muito menos. Sem dúvida. Agora, isso tudo é um contexto... A medicina muda muito. Por exemplo, nós temos hoje distúrbios do labirinto. Distúrbios do labirinto. Antigamente, o sujeito tinha o diagnóstico de labirintite. Dava Estugeron. 25, 3 vezes por dia. 75 ou 25, 3 vezes por dia. Depois de um certo tempo, quanto tempo eu vou tomar, doutora? Vai tomar o resto da vida, vai tomando. Começou a desenvolver Parkinson. Tremor. Desse pessoal. Alguns, ao suspender a medicação, voltaram a não ficar trêmulos.
mas uma grande parte desenvolveu Parkinson. Então, mas a gente não sabia, lógico que não sabia, mas mandou tomar. Qual é o diagnóstico? Labirintite. Não, labirintite não é diagnóstico, labirintite é sintoma. Pode ser sinal também, mas é sintoma. Então, hoje não. Mas tem um exame que faz? Tem. Qual é o exame? É um exame chato pra caramba, joga um ar quente no ouvido, ou antigamente era água quente, dá enjoo, às vezes a gente até chega a vomitar, é um exame horroroso, leva quase 1 hora para ser feito, cheio de eletrônico. Recentemente apareceu no mundo um aparelho chamado Verrite. Esse aparelho tem poucos no Brasil. Você tem? Tenho. Beleza. Tem poucos no Brasil ainda. Estava se mandando os pacientes todos para São Paulo para fazer. Nós, há 4 meses atrás, adquirimos o aparelho, compramos um aparelho americano da Interacústica. Você pode fazer o exame na crise, o outro não podia fazer na crise. O sujeito com labirintite, você senta, você põe um óculos ligado numa câmera infravermelha, num vídeo. Você faz um diagnóstico, se o problema é neurológico, se o problema é do labirinto e qual o canal labiríntico que está afetado, para você fazer o tratamento adequado de acordo com o diagnóstico do Verrite. Olha que específico. Leva 10 minutos para ser feito. Isso vai no consultório? A fonoaudióloga, nós temos 2 fonoaudiólogos excelentes, a Rita e o Pedro. Eles mexem a cabeça rápido, não dá tontura, não dá nada. E o aparelho vai fazendo o diagnóstico. Sei, onde está a lesão. Aonde que está a lesão, qual é o canal, se é neurológico, se não é neurológico, como você deve, quer dizer, dar pista para você tratar pelos movimentos que a gente chama de sacada. Então, é um aparelho que está chegando aí no mundo, que ainda quase ninguém tem. Mas a gente tem que ter o que é de melhor. Vai jogar com isso, o resultado do diagnóstico melhorou? Quase 100%. Olha. E o tratamento, consequentemente. Porque se você não tem diagnóstico, você não tem tratamento. Perfeito. Você sabe muito melhor que eu na sua especialidade. Perfeito. Você não tem diagnóstico, mas vai tratar. Se você tem diagnóstico, qual é o canal, qual não é. Se tem um problema que é muito comum, que a gente não sabia antigamente que existia isso. Chama VPPB, é uma sigla de vertigem postural paroxística benigna, virou VPPB. O que é o VPPB? Você desloca um cristal do seu labirinto, de um canal. São 3 canais, são 6 ao todo. 3 mais 3. Você desloca. Como desloca? Eu dei cabeçada, levei murro? Não. Pior que 90% dos casos é na cama. Só virar a cabeça você desencadeia. Tanto que quando o paciente chega com dor, eu estou tonto há uns 4 dias. Foi na cama ou foi em pé? Foi na cama. Aí você tem que saber fazer uma prova para saber se deslocou e qual é o canal. E aí faz uma manobra, a maioria das manobras chama manobra de Epley, tem outras. Você, na hora, a fonoaudióloga coloca no lugar. Tem que ser uma fonoaudióloga muito especializada. Não são todos que sabem fazer isso, não. E nem médicos que às vezes querem fazer, mas não sabem. Aí põe no lugar, cura na mesma hora. Pacientes que tomavam Estugeron, 50 anos de Estugeron, quando morreram nos Estados Unidos, foi feito um estudo, e teve permissão para isso, foi feito um estudo do labirinto. O cara tinha o cristal há 50 anos fora do lugar. Fazia a manobra de Epley que leva 1 minuto, punha no lugar. Nós não sabíamos. Isso veio com a microscopia eletrônica, que foi ver que tem cristal fora de lugar. Como é que é essa manobra? Manobra de Epley é muito fácil. O que é? Vira a cabeça, mantém a cabeça um certo tempo no lugar. O olho fica fazendo isso aqui, chamando de nistagmo. Nistagmo, horizontal. Quando você faz a prova, você diagnostica qual é o canal. Aí você vai fazer a manobra de acordo com o canal. O Epley você faz e a pessoa tem uma tontura muito forte na hora, mas passa imediatamente. Na hora que volta a cabeça, a pessoa já disse, melhorou. Já melhorou. Entendeu? Então isso é medicina com avanço. Mais acurácia. Mas a curática, hoje você vê... Os melhores cirurgiões de nariz do mundo são os otorrinolaringologistas. É mesmo? Porque mexem com uma área... São os otorrinolaringologistas, né? Porque eles foram desenvolvendo técnica, porque a gente conhece função e começou a conhecer estética. Eu faço cirurgia plástica de nariz desde 1978. Caramba, que beleza. E eu não corto nada, faço tudo por dentro do nariz.
Está se levando hoje 6, 7 horas, 8 horas para fazer uma cirurgia. Aí tira a costela da pessoa, isso, aquilo, são técnicas muito atualizadas. Mas eu faço cirurgia do nariz fechada em 1h30. Cirurgia estética e funcional. Então, ainda faz? Tem faço, muita gente que faz? Não, tem muita gente que procura? Eu faço. Esse mês eu fiz... Passado, eu fiz 3, 4 cirurgias estéticas e funcionais. Então... não que eu ache que essas técnicas atuais não sejam boas. São boas, mas são mais demoradas. Mas e a sua prática? Tem costela, passa aí, o sujeito fica com aquela dor aqui. Então, eu consigo, graças a Deus, os meus resultados mostram isso, um resultado estético e funcional muito bom, com uma cirurgia muito mais rápida. Então, tem coisa que a medicina evoluiu, mas... Você não pode esquecer um pouco de todo o passado. Não, das coisas. Não, e o que deu certo. Abandonar, o que deu certo. O que dá certo. Lógico. Quantos aparelhos foram desenvolvidos que não deram certo? Quantas cirurgias foram feitas? Nós mesmos, eu falei para você da glossotireoidopexia que a gente fez, a Escola Paulista de Medicina só fazia isso. Glossotireoidopexia. Puxava aqui, todo mundo saía com um negocinho aqui, com os pontinhos. Ao médio e longo prazo... Foi voltando, foi dando, a língua foi caindo de novo, abandonamos, eu fiz também. E outras cirurgias tantas que não deram resultado, porque ainda tem muita coisa para aprender na apneia do sono. Perfeito. Não sabemos tudo. E como eu disse no começo aqui da nossa conversa, a única coisa que eu sei é que eu nada sei, como dizia Sócrates. A gente vai aprendendo, mas tem que ter a cabeça aberta para a gente saber também o que a gente tem que abandonar e o que ainda vale a pena. Porque tem que ter a cabeça aberta, não é? Tudo que é novo é bom, nem tudo que é velho também é bom. Então, você tem que ter um bom senso no meio da virtude. Né? Você tem que ter um bom senso para saber o que você vai usar. Olha, nós estamos aqui terminando o nosso Pod Saúde. Passou rápido. Passou rápido porque é muita informação, é muito gostoso conversar com um médico que tem uma experiência muito grande, tem a ciência na cabeça, mas tem a humanidade junto. Né? Isso é o mais importante. Mas isso é o mais importante. Mas ficou claro para mim, me atualizei hoje em apneia e ronco, que tudo começa com quem? Com o otorrinolaringologista. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Meu filho é um jovem otorrino, um grande cirurgião, muito bem formado, com título de especialista, com tudo que tem direito. Ele desde pequeno, ele fala, eu quero ser médico para atender pobre. Olha que bonito. Quer dizer, é vocação. Vocação em primeiro lugar. A vocação ele já tinha lá atrás. Atender pobre, que significa o quê? Eu não quero ganhar dinheiro, eu quero resolver. Fazer medicina. Fazer medicina. Entendeu? Hoje ele é um otorrino, está atendendo agora lá no consultório, enquanto eu estou aqui. Medicina, arte e ciência. Exatamente. Eu fico de manhã, ele fica à tarde. O consultório de otorrinolaringologia, que chamava Clínica Ricardo Salum, não, agora chama Clínica Salum, porque incorporou o André. Que ótimo. O André incorporou, inclusive eu dei o nome dele em homenagem ao André Luiz, que é um dos espíritos que acompanharam o Chico, o Emmanuel e o André Luiz. Então eu dei o nome por 2 motivos, por causa do meu professor de otorrinolaringologia, que chamava-se André, e pelo André Luiz. Então ele chama André. E tá muito bem. Eu queria agradecer muito mesmo, porque passou muito rápido, outras oportunidades acontecerão. Eu que agradeço, Rubinho. E eu queria que você deixasse alguma notícia, alguma informação. A câmera está aí à sua disposição. O que as pessoas podem hoje fazerem por elas mesmas para terem uma boa saúde? Um conselho seu, da sua experiência de vida. Bom, em primeiro lugar, acreditar na medicina. Isso é fundamental. E tem uma coisa chamada relação médico-paciente. O paciente tem que gostar do médico, mas o médico também tem que gostar do paciente. Isso é uma via de 2 mãos, não é uma via única. Tem que ter essa interação. A relação médico-paciente, sem a relação médico-paciente, a medicina não existe.
E é isso também que está se perdendo ao longo do tempo por causa da tecnologia, da correria. Porque muitas vezes o colega, o médico, ele quer atender bem, mas ele não tem tempo. Porque ele é forçado pelo convênio, pelo ambulatório, pelas burocracias. Pelo SUS, que ele tem que atender muita gente muito rápido. Então não é culpa do médico, é culpa do sistema. E hoje está na moda o sistema aí, no mundo todo aí. Não vamos entrar em política nem nada. Mas está aí o sistema, então nós temos que ter cuidado com isso. Agora, o bom atendimento é como nós falamos aqui. É o abraço, o afago, o carinho, a mão no ombro e vai com Deus. Sem Deus não se faz nada. Muito obrigado. Quero agradecer especialmente a você que ficou conosco até agora. Agradecer mais uma vez ao Ricardo. Foi uma tarde maravilhosa, passou muito rápido mesmo. Eu que agradeço. E eu convido você, se você gostou, pegue isso no Instagram, no nosso vídeo, coloque no YouTube, está no YouTube todo ele completo, e leve para seus amigos. E se você quiser ser um nosso patrocinador, apoiador, também estamos à disposição, é só nos procurar. Um grande abraço, até o próximo episódio de Pod Saúde.